Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. O nosso convidado é um artista plástico que revela, por meio de suas ilustrações vibrantes e narrativas envolventes, a riqueza da cultura, das mitologias africanas e a sua influência aqui no Brasil. Um verdadeiro contador de histórias que mergulha profundamente nas raízes da cultura afro-brasileira. Não à toa, a sua obra tem ganhado cada vez mais destaque e reconhecimento tanto no Brasil quanto no exterior. É com grande prazer que recebemos o ilustrador e quadrinista Hugo Canuto. Nosso convidado, um prazer mesmo. Seja bem-vindo. Prazer todo meu. Muito obrigado, Jefferson. Muito obrigado ao programa. É uma alegria imensa estar aqui com você hoje. Você tem, imagino, como carro-chefe o Contos dos Orixás. Aliás, durante aqui o nosso bate-papo, a gente vai estar exibindo algumas das imagens das obras de Hugo e que resgata grande parte dessa cultura que teve origem lá na África, influencia a nossa cultura também aqui no Brasil. Como é que foi essa pesquisa? Porque uma cultura tão rica, tão diversa quanto essa, penso, deve exigir uma pesquisa muito grande. Quais foram os desafios e por que também a sua predileção, não é, por essa temática? Olha, uma pergunta muito interessante. Como apaixonado por arte, apaixonado por histórias, eu sempre questionei por que não encontrávamos, embora hoje, felizmente, isso já mudou bastante, histórias, filmes, livros que falassem não só de culturas de continentes como a Europa ou dos Estados Unidos, mas que falassem dos referenciais culturais que dialogam com a história do Brasil. Então, eu sempre fui apaixonado por mitos, por outras histórias, por povos, por história antiga. Ao mesmo tempo, sempre desenhei. E na minha trajetória como artista, o que eu desejo trazer é falar daqui, do nosso território, das nossas identidades, a partir daqui, numa linguagem contemporânea como a dos quadrinhos, que é uma linguagem que une texto, imagem, uma linguagem universal. Você tem produção de quadrinhos no Japão, na França, Estados Unidos, Argentina, quer dizer, o mundo inteiro é uma arte que dialoga com várias gerações. Você tem quadrinhos infantis, quadrinhos adultos, diversas temáticas. Então, chegou um momento em que eu senti que era importante, a partir daqui, falar, adaptar essas histórias milenares de sabedoria, de muita beleza, muita força, para uma linguagem em que um público maior pudesse compreender, pudesse conhecer mais sobre esse universo. Claro que é um universo muito profundo, imenso, né? E é só um fragmento, mas esse fragmento já consegue abrir caminhos e explicar para as pessoas um pouco dessa ancestralidade, um pouco dessa herança e as histórias, né? Os Itã, que também são chamados por algumas pessoas de mitos, trazem conhecimentos, sabedoria, ensinamentos. Por isso é tão apaixonante trazer hoje para que o leitor tenha contato nessa linguagem que é dos quadrinhos. No caso de Contos dos Orixás, você faz referência, obviamente, aos orixás de religiões de matriz africana e resgata contos que foram transmitidos pela própria oralidade ou tem um quê de ficção também nessa história? Quando a gente adapta da tradição oral, né, seja ela a de África, afro-brasileira ou Cuba, que existem diferentes versões da mesma trajetória. Então, se você tem uma história de Iemanjá ou de Oxalá, existem diferentes versões, porque é parte da conjuntura das tradições orais, que por conta das regiões ou dos períodos, e principalmente quando a gente trata de uma cultura que passou pelo processo terrível da diáspora e se fragmentou, né, do território iorubá, do atual Benin para Cuba, para o Brasil, para diversos países, existem histórias que mudam, que os desfechos são diferentes, as A oralidade é uma das marcas dessa cultura, não é? Totalmente. Então, o quadrinho, o que é que ele faz? O que foi importante, né? Ao lado de um grande amigo meu que já nos deixou, que era o professor Adelson de Brito, um sacerdote muito querido, muito respeitado aqui. Nós fizemos o primeiro livro e o trabalho maior, né,
com a orientação dele foi de como adaptar a tradição oral, que quase sempre é uma poesia, é na linguagem da poesia para a prosa, como dar voz, como trazer movimento, como trazer para uma linguagem como a dos quadrinhos, que é uma linguagem totalmente contemporânea, né? Que mexe com textos, que mexe com movimento, as cores. Então, exigiu uma pesquisa muito profunda, né? Nesses 7 anos que nós estamos no projeto, embora eu faça outros trabalhos, agora estou com um livro com outra temática, mas, assim, durante 7 anos, eu sempre me norteei por pesquisar muito, escutar muito, conversar com estudiosos, com sacerdotes, com sábios, para construir algo que honre essa cultura, né? Que enalteça e que respeite. 7 anos de pesquisa. Sim. Você bebeu de que fonte? Você parte dessa oralidade hoje está documentada, imagino eu, claro. Sim, bastante coisa. Você recorreu a livros, historiadores, figuras que praticam religiões de matriz africana também? Sim. Eu acho que é importante ter esse respeito quando se faz um trabalho como esse, porque é o que garante aprofundamento. Hoje, felizmente, muito material está em português, tem muito material em inglês que os nigerianos produzem, em espanhol e Cuba. Então, foi um processo de transitar entre esses contextos, né? Mas sempre referenciando muito aqui a Bahia, referenciando as casas tradicionais. E eu fico muito feliz de hoje perceber, por exemplo, como nas salas de aula, os professores já estão usando há alguns anos para teatro, para jogos, para aulas, para explicação, para apresentações, tanto as artes que nós elaboramos, quanto os livros, os álbuns em quadrinhos, né? Temos 2 álbuns publicados, tem um terceiro que espero que saia no próximo ano. Então, assim, cada um desses com 120 páginas. Então, é um trabalho sólido que eu acho que colabora para fortalecer um processo de discussão positiva. E para abordar um tema tão complexo como esse, não é? Essa cultura da mitologia africana, a influência dela aqui no Brasil, a representatividade é um fator fundamental, não é? Para você tornar esse conhecimento mais claro, mais acessível às pessoas. No seu caso, os quadrinhos, você opta pelos quadrinhos, por quê? E qual o efeito que você percebe nessa busca da expressão, de retratar exatamente aspectos dessa cultura por meio dos quadrinhos? Os quadrinhos, eles têm um encanto que é a linguagem absoluta. Você não tem limite para o que você vai criar. Não é? O livro demanda a descrição de texto para você construir visualidade. O cinema demanda orçamentos imensos para você construir uma narrativa, uma história. Os quadrinhos, com papel e lápis, você constrói um universo. Você cria os mundos, as pessoas, os dramas. Então, a linguagem que, por exemplo, o Jodorowsky, que é um dos maiores roteiristas de quadrinhos do mundo, ele fala, é a linguagem absoluta. Você pode criar qualquer coisa com ela. Ela permite qualquer criação. Muito flexível, né? E tanto visual quanto de texto. Então, tá as duas coisas casadas ali, conjuntas, e é um universo que traz muita visualidade, né? As cores, os tecidos, as ferramentas. Aliás, a gente está observando em algumas das imagens que o pessoal está acompanhando conosco, cores muito vibrantes, não é? Você gosta de trabalhar com essa característica da cor, porque a cor ela pode ser vibrante, pode ser um pouco mais pastel, sim, mas no seu caso você explora bastante essa vibração das cores. Não? Muito. São as cores que as divindades trazem, né? As cores traduzem a personalidade das divindades, traduzem as sutilezas, traduzem a realeza, traduzem as energias que transitam entre cada uma dessas divindades. Então, trazer as cores, isso é muito importante. A pesquisa é para que elas haja uma fidelidade às cores, né? É o que cada divindade traz na sua essência, na sua energia. Tudo isso é processo de elaboração. Então, cada cena do livro, vocês podem olhar nas imagens que estão aparecendo, cada cena dos livros, as cores que foram pensadas ali foram intencionais. Não foram por acaso? Não. Exige muita minúcia para que esteja de acordo. Assim. Agora, você falou 7 anos de pesquisa para elaborar o conteúdo necessário, sim, mas a produção mesmo, quando você, agora eu vou começar a desenhar, escrever as histórias, isso durou menos tempo
Ah, sim, olha, cada livro foi mais ou menos 1 ano e meio para produzir cada livro, para o trabalho de roteiro. Nesses 7 anos eu fiz outras coisas, né? Não trabalho apenas com esse universo, mas foram também 7 anos para escrever os roteiros. A gente tem muitas histórias na gaveta, espero que a gente possa trazer à luz com o tempo. E quanto mais eu mergulho, mais a compreensão se sofistica, né? Então, do primeiro para o segundo livro, você já percebe essa diferença. E o tempo de criação de cada obra é cerca de 1 ano e meio, mais ou menos. Assim. Eu faço todo o processo de pesquisa, elaboração de roteiro, desenho, cores. É algo muito diferente de outros projetos que eu do dia a dia, né? Os trabalhos. Nos quadrinhos, eu me entrego para que seja uma criação profunda ali de elaboração. A receptividade do público tem correspondido à sua expectativa? Eu sei que sua obra tem ganhado destaque também fora do Brasil. Recentemente você esteve na Guiana Francesa, não? Participando de um evento literário lá também. Como é que tem sido essa receptividade? E qual a diferença da receptividade do público de fora do Brasil com esse público nosso aqui? Olha, existe uma diferença muito grande que no Brasil, pela força das religiões e da cultura de matrizes africanas, existe um carinho, um afeto que transcende a estética, que transcende a linguagem dos quadrinhos, que fala com o tema, fala dos orixás. E também aqui no Brasil, a maneira como, por exemplo, educadores trouxeram esses trabalhos, esses livros, essas obras, as artes que nós fazemos para a sala de aula, é algo muito forte, é algo que constantemente me chega. Fazem teatro, fazem jogos, usam as artes na sala de aula. Inclusive, nós temos um braço do trabalho que é esse, de subsidiar para professores, né, principalmente de escola pública, subsidiar para instituições culturais, religiosas, bibliotecas, doar exemplares, porque é uma maneira de conseguir chegar para além da bolha de leitores de quadrinho, que é pequena no Brasil. Contribuir para a disseminação dessa própria cultura, não? Principalmente como instrumento de educação, de conhecimento, de combate à intolerância, ao racismo religioso, que a gente vê muito na realidade brasileira. Fora do Brasil, principalmente nos países de língua inglesa, onde foi lançado, a receptividade já traz outras camadas. Porque, por exemplo, o National Museum of African Arts, African American Arts, do Smithsonian de Washington, adquiriu os exemplares para acervo. Então, tem uma exposição sobre afrofuturismo e está lá o quadrinho compondo. Ganhamos recentemente uma premiação também na cena americana de quadrinhos. Para eles é uma novidade. Para eles, é diferente daqui do Brasil, é algo que, por eles não terem, por exemplo, o candomblé como nós temos, é outra visão que eles trazem, muito mais ligada à cultura e muito sofisticada no sentido que para eles é uma novidade, é algo que eles não conhecem no dia a dia deles. Não existe uma Salvador nos Estados Unidos que referencia esse universo dos orixás. Então é muito interessante a receptividade deles. E recentemente começaram, felizmente, esses convites para eventos internacionais e já levam para outra direção. Então, por exemplo, a Guiana Francesa, eu participei da Festa do Livro de Maripassula, na Guiana, que é uma cidade da Guiana, que é uma cidade muito marcada pela Amazônia africana, que eles chamam, que são as comunidades tradicionais, como os Buxinengue, são os povos chamados Alucus, são diversas etnias, diversos povos da Amazônia da Guiana Francesa, tanto afrodescendentes quanto muitas comunidades indígenas, como os povos Waianá, que têm suas espiritualidades, têm suas práticas tradicionais espirituais. Então já chega de outra maneira também. Não há como aqui. Eu lembro muito claramente de uma cerimônia na praça durante o festival, de uma cerimônia de dança de um desses povos, e eu reconhecia na composição do atabaque, no cântico do mais velho, o que a gente presencia no terreiro de Candomblé da Bahia. Olha. Então é essa força ancestral que vai articulando, aglutinando, mesmo com as distâncias do território.
E lá tive o prazer de conhecer um grande artista, que é o Carlos Kalimann, que é herdeiro de uma tradição estética de painéis que eles fazem, e já surge uma troca ali. Ele já olhou o quadrinho, ele já achou interessante, não conhecia muito sobre os orixás. Então a gente vai fazendo essas encruzilhadas estéticas, culturais, filosóficas, e vai levando um pouquinho daqui para o mundo, né? Você estava falando do viés educacional desse seu trabalho, a relação do que você produz com as escolas, especialmente nas escolas públicas, e a gente sabe também que a arte sempre teve um papel na política, na verdade, na sociedade. Você acha que esse seu trabalho, ele tem um papel político também? Mas olha, essa resposta a gente vai deixar para daqui a pouquinho, logo depois desse intervalo, a gente volta já já com o papo aqui com o Hugo Canuto, ilustrador e quadrinista, autor dessas obras lindíssimas que a gente já pôde observar aqui durante o papo. É um instante só. Já estamos de volta. Nosso convidado, o ilustrador e quadrinista Hugo Canuto, ele que mergulha fundo na cultura afro-brasileira, resgata histórias das mitologias africanas. E eu te deixei com uma pergunta no ar. Tem um viés político também na sua obra, Hugo? Toda arte é política. Toda arte é política. Não existe arte sem intenção. Não há como se fazer arte sem intenção, sem um discurso que queira dizer algo, seja de qualquer espectro. É parte da essência do fazer artístico ter um discurso político, que não é um discurso panfletário. O discurso panfletário, inclusive, acho que diminui a arte. Mas que discurso é, então? Eu acho que no discurso do nosso trabalho é o discurso da valorização das raízes, da potência do local, do território, das histórias construídas e reconstruídas aqui. É a valorização de uma ancestralidade afrodescendente, afrodiaspórica, africana, porque também tem a sua repercussão lá, né? Tenho amigos na Nigéria que adoram o trabalho, então acho que isso traz essa conexão. E é também a construção de rede. No momento que a gente conecta com outros lugares, e eu sempre digo, né, o trabalho vai na frente do artista, são os orixás que estão sendo conhecidos pelas pessoas, que despertam interesse, que modifica visões de mundo, muitas vezes cristalizadas. Então, acho que existe sim a intenção política da arte como instrumento de mudança e de ampliação de percepções. Como todo discurso político, você sempre encontra resistências também. É o caso também da sua obra, ainda mais em se tratando de cultura afro-brasileira, ou seja, encontra muita, independentemente da sua obra, eu falo, mas a cultura afro, ela encontra muita resistência hoje, não é? Essa intolerância religiosa. Você percebeu algum tipo de resistência também em relação ao seu trabalho? Ao trabalho em si, de maneira clara, não. Pelo contrário, a gente recebe muitas mensagens de pessoas que, a partir do trabalho, começam a enxergar diferente, se interessam e aquilo desperta algo. Poxa, nunca fui educado pensando de tal maneira e ler esse quadrinho me fez começar a reconsiderar. Ou era algo que eu nunca vi, ou que eu tinha medo e agora eu comecei a achar interessante. Então a gente recebe muito essas mensagens. E isso acho que é um exemplo do quanto a arte é como água, ela vai mexendo, ela vai moldando as coisas ali com essa sutileza, com essa força, mas muita sutileza. E o que eu percebo mais é uma questão que é do Brasil como um todo, que existe uma mentalidade ainda muito colonialista de que aquilo que é nosso, aquilo que emana do país, que emana da cultura do povo, é menos importante, é menos refinado, é menos valorizado do que qualquer coisa que venha de uma cultura eurocêntrica. Então isso é da arte brasileira em geral, ainda tem muito isso. Aí você faz o sucesso fora e aqui que se reconhece, entende? Ainda tem muito isso. Mas que é um comportamento geral, não só do mercado editorial, mas do cinema, de várias artes. Talvez a música muito menos, porque a música brasileira tem uma consolidação, de a gente não olhar e eu acho que felizmente isso já mudou muito. De quando eu comecei para cá já evoluiu bastante, assim, de
começar a falar a partir daqui, né? E o mundo quer ouvir. Um trabalho que, como você mesmo já destacou, contribui para a conscientização dessa cultura que está tão perto de nós, né? Faz parte da cultura brasileira. Foi um aprendizado para você também, ou você já tinha essa consciência? Na medida em que você foi pesquisando, surgiram novas consciências. Como é que foi esse processo dentro de você enquanto descobridor, não é, de um conteúdo novo? É um processo transformador, né? De vida, de filosofia, de espiritualidade. São coisas que escapam da palavra, né? Só da vivência, do olhar, do observar, do aprender. O que você destacaria que tenha sido um grande aprendizado? Eu acho que o maior aprendizado é justamente a capacidade de resistência e de permanência e de expressão da trajetória dos povos negros e das religiões de matrizes africanas em um contexto de país que durante muito tempo tratou e ainda segue tratando sobre muitos aspectos essa herança tão fundamental, basilar do que é ser brasileiro de maneira muito cruel. E eu acho que isso mostra uma transcendência estética, filosófica, epistemológica, que tem muito a ensinar ao mundo, né? O mundo que a gente vive hoje, de se manter firme diante das adversidades e progredir, e criar beleza, e criar ciência, e criar arte diante de todas as adversidades. Vamos falar um pouco de mercado, porque o mercado de quadrinhos, penso eu, tem suas peculiaridades, seus desafios. Como é que foi? Quais foram os principais desafios para você publicar, para distribuir esses seus trabalhos? Olha, o maior desafio hoje no Brasil, eu costumo dizer isso. Por exemplo, se você observa o mercado americano, o mercado francês, principalmente o mercado francês, que é o maior mercado do mundo, no sentido não só de publicações, mas qualidade, pelo menos no Ocidente, existe um apoio público muito forte para que as editoras lancem novas histórias, para que os autores tenham subsídios, para que os eventos sejam realizados. Então, existe uma cena que há décadas se mantém viva, com saúde financeira, com distribuição, com grandes tiragens. É comum na França se vender 100 mil exemplares. O que nem sempre acontece aqui, né? No caso do Brasil, não só para as histórias em quadrinhos, mas para o mercado literário também, o quadrinho acaba sendo um adendo desse mercado literário, né? Embora não seja a mesma linguagem, mas estão no mesmo espectro. O que eu percebo é que faltam mais editais voltados à linguagem das histórias em quadrinhos. São Paulo tem o PROAC, por exemplo, que é um edital que há pelo menos 10 anos é voltado apenas para a produção de autores locais. E você gera uma cadeia positiva, você gera novos projetos todo ano, você consegue, como autor, publicar, imprimir, que tem um custo, distribuir, as escolas adquirem. Então, acho que o que a gente precisa no Brasil é uma infraestrutura cultural que absorva a produção cada vez mais interessante. Hoje o Brasil tem quadrinhos de temáticas LGBTQIA+, quadrinhos de temática indígena, autores e autoras indígenas, quadrinhos que falam de história, quadrinhos que falam de contemporaneidade. Então, grandes autores como Marcelo de Salete, que está no mundo contando a história dos povos negros através de Palmares, com Angola Janga, através da São Paulo do século XIX, com o novo livro dele. Autoras como Ixtai, que é um autor indígena do Pará, estive recentemente em Belém, faz um trabalho incrível. Então, hoje, em termos de produção e de diversificação de produção, o mercado brasileiro ele é muito bonito, ele é muito forte, ele é muito presente. Ou seja, estamos conseguindo, aos poucos, traduzir as realidades do Brasil para essa linguagem, como eu digo, universal, que é dos quadrinhos. Mas quando você fala que precisa de uma infraestrutura mais eficaz, é no sentido de distribuir essas obras? De distribuir as obras e oferecer um incentivo, uma facilidade maior também. Eu acredito, eu vou além. Por exemplo, vamos pegar o exemplo de Salvador.
onde estão as bibliotecas públicas? Estão na periferia? Estão onde as pessoas precisam de acesso à infraestrutura cultural? Não estão. Continua naquele eixo ali, centro histórico até Rio Vermelho. Então, é preciso uma infraestrutura cultural, assim como a gente leva posto de saúde, escola, levar bibliotecas, centros culturais, espaço, para que as pessoas tenham acesso de graça a literatura, quadrinhos, a arte, e consigam usufruir disso e formar público leitor. É mais ou menos o que um país como a França fez, né? Dentro guardadas as escalas, mas se hoje é um país que as pessoas de todas as idades leem, e vende milhões e vende milhares de livros, você vai ver idosas no ponto de ônibus lendo quadrinhos, é porque houve esse contato entre o público e a mídia, né? E aqui no Brasil, o que está acontecendo hoje é que com o fim das bancas, com o fim da cultura de banca, enfim, toda a mudança estrutural, está virando nicho, está se fortalecendo como nicho, o que é uma questão estrutural, de economia também, mas eu acho que é importante um movimento e que precisa de incentivo público para voltar a ser popular. As pessoas poderem ter aquilo ali, adquirir, ler, entendeu? Eu vejo que você utiliza o Instagram, também suas redes sociais, para difundir esse seu trabalho. É um porto seguro, você diria, com essas novas tecnologias, inevitável, não é? A gente não ter esse contato, não tirar proveito dessas ferramentas. Qual é o impacto que você avalia dessas ferramentas, dessas tecnologias, das redes sociais na divulgação do seu trabalho? Uma excelente pergunta. Veja, a internet ela já foi um espaço mais generoso. E nosso trabalho, por exemplo, muito do que nós fizemos, até porque ainda sou, embora tenha editora, tenha parcerias com editoras, um artista independente, mas boa parte do público que nós construímos nesse tempo foi com a rede social, mostrando nosso trabalho, divulgando arte, mostrando projeto, olha, vai ter uma prévia. E é muito importante saber usar de maneira em que a gente não se torne dependente dela, ou seja, quer dizer, cada artista vai criar seu caminho, mas para mim, mais importante do que falar sobre mim é falar sobre o meu trabalho, é mostrar a minha arte. Ela tem que ir na frente, não é a minha vida, não é sobre lifestyle, é sobre criação, produção, referências, isso é o que acho interessante na rede social. E manter o público informado do que a gente vem fazendo, das viagens, dos eventos, das novas publicações. Principalmente porque eu trabalho com um modo de financiamento que é o crowdfunding, que é o financiamento coletivo, e graças a esse sistema de financiamento coletivo, a gente consegue viabilizar muitos projetos. Às vezes é mais eficaz do que um edital, esperar um edital de cultura que leva às vezes anos para você receber e tudo isso. E como eu tenho muito projeto para fazer, é um caminho que tem sido interessante. Então nós lançamos 6 projetos de financiamento coletivo desde 2017, todos bem-sucedidos, de impressão, de publicação, de produção de quadrinhos. No começo desse ano, eu lancei de um projeto novo que se chama Canção de Mairubi, que é um novo universo que eu venho trabalhando há alguns anos, que eu vou lançar no final do ano. Também com essas referências afro-indígenas, mas com outra direção, digamos assim. E a rede social tem essa importância, sabe, de conectar. Até porque é um trabalho muito pulverizado, ou seja, eu estou aqui na Bahia, aí tem amigos artistas nos Estados Unidos, outros em São Paulo. Então, a maneira da nossa comunidade se encontrar quase sempre é ali no virtual, acompanhar o que tal artista está fazendo, o que é que vai fazer, que evento viajou. Eu acho que teve um impacto muito forte para essa cena dos quadrinhos. Embora todo ano a gente tenha eventos muito grandes no Brasil, felizmente isso se consolidou na última década, de cultura pop, de artes gráficas, e tem espaço de maneira presencial, de maneira física, a gente está ali vendendo, conversando, conhecendo outros artistas, sabe? Qual é o futuro que você vislumbra para os quadrinhos? Ainda mais agora que a gente vê uma cada vez mais crescente digitalização, não é, das obras, essa mudança na indústria do entretenimento. Ainda tem espaço, você acha, no futuro para se preservar essa arte que é feita de uma forma meio manual, penso eu, ou a coisa está fadada a
a se transformar também com essas vai se novas transformar. tecnologias? Já se transformou bastante. É como eu falei, a banca morreu praticamente como espaço de venda. Hoje, por exemplo, tem as webtoons, que é uma linguagem totalmente digital, a maneira de contar a história é totalmente diferente da página tradicional. Mas o que eu vejo, por exemplo, com as webtoons, em que milhões de pessoas leem, milhões de pessoas têm acesso. Você tem autores que publicam e milhões de pessoas estão lendo. Depois, de pronto, o autor, a autora, vão lá, transformam em mídia física e vendem. Então, não se deixou, né? Não se deixou de publicar. Existe uma influência crescente, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, quanto França, dos quadrinhos asiáticos, do mangá japonês, dos quadrinhos da China, da Coreia do Sul, muito forte, que vem com outra proposta, outra estética. Então, está muito viva a cena, sabe? Está muito viva. Tá muito, porque eu acho que é uma arte que é feita com paixão. Ninguém faz sem paixão. Ninguém acorda um dia e diz, vou desenhar porque eu preciso. Tem que ter tesão para fazer. Então, enquanto tiver gente com paixão para contar histórias nessa linguagem, ela vai seguir. Para a gente encerrar, Hugo, o que temos de projetos futuros de Hugo Canuto, ilustrador, quadrinista, que já está aí na ponta da agulha? Ou prestes a entrar, não é? Uhum. Bom, para esse ano eu vou lançar um livro novo, um livro em quadrinhos novo, que chama-se A Canção de Mairubi, que é uma espécie de fantasia heróica, com todo o universo construído ao longo dos anos, com referências a diversas culturas, um pouco de culturas africanas, indígenas, ibéricas. É uma espécie um épico de fantasia que eu tenho há muito tempo essa ideia, justamente para contar a partir de perspectivas não eurocêntricas, né? Esse é o projeto do ano. Agora 2024. 2024. Assim que terminar, eu pretendo lançar no próximo ano, já está quase pronto, já está metade do caminho andado, o volume 3 do Conto dos Orixás. Continuando a história, continuando todo o projeto. E nos próximos meses eu vou participar na Universidade do Aveiro, em Portugal, de um congresso sobre arte e ativismo, levando nosso trabalho, falando um pouco dessa experiência que eu compartilhei com você. E em agosto eu estarei em Angola, pela primeira vez no continente africano, participando de um evento ligado à cultura pop e às artes visuais de Luanda. É a 20ª edição do Festival do Cartoon de Luanda. Maravilha, uma agenda aí tentadora, certamente. Hugo, muito obrigado, parabéns pela obra, um prazer tê-lo aqui nesse papo. Muito obrigado a você. Sucesso sempre. E muito obrigado a você também que acompanhou esse nosso bate-papo. Até uma próxima. Tchau, tchau.